Bem-vindo ao canal Encontro com a Palavra. Quem vos fala é o pastor Raimundo Alves. Estamos aqui para mais um resumo da nossa leitura bíblica. Hoje, sábado, 26 de abril de 2025, a nossa leitura bíblica é 2 Crônicas, capítulos 11 a 13. 11, 12 e 13. O nosso objetivo é ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, lendo 3 capítulos por dia, de segunda a sábado, e 5 capítulos aos domingos. Conseguiremos ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Precisamos ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo, e praticar a Bíblia para ser santo. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você também faça parte desta campanha de leitura da Palavra de Deus. O capítulo de número 11 de 2 Crônicas, Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Você lembra que Roboão, filho de Salomão, mandou Adorão e cobrar os impostos das tribos que tinham se apartado do Reino do Sul. Mas quando chegou lá, eles apedrejaram, ele morreu apedrejado. Então, Roboão se preparou seu exército para ir trazer as tribos à força para uma guerra. Mas o que acontece? Deus não deixou. Deus usou um profeta chamado Semaías, homem de Deus. Chegou para Roboão e disse: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. E o interessante é que Roboão obedeceu ao profeta. Isso foi muito bom, ponto para o lado dele. Nos primeiros 3 anos do reinado de Roboão, ele seguiu os passos de Davi e de Salomão, seu pai. Só que, meus amados irmãos, depois ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, que é o assunto do capítulo 12. Segundo Crônicas 12, Deus castiga Roboão, porque ele abandonou a lei do Senhor. Roboão deixou a lei do Senhor e Deus mandou Sisaque, rei do Egito, contra Roboão. Sisaque veio e conquistou as cidades. Ele tomou as cidades fortes de Judá, marchou contra Jerusalém, levou o ouro e a prata. E Deus usa o profeta Semaías novamente para falar ao povo, dizendo que o povo pecou ao abandonar o Senhor. E um ponto positivo é que o povo se humilha. O bom se humilha, o povo se humilha, pede perdão a Deus, e Deus então não permite que Sisaque, rei do Egito, destrua totalmente o reino. Mas eles ficaram como escravos. E os escudos de ouro que Salomão tinha feito, Sisaque levou para o Egito. E aí a Bíblia diz que Roboão fez no lugar dos escudos de ouro, escudos de bronze, de cobre. E ele faz então esses escudos para substituir os outros. Ele ficou humilhado. Mas Deus não permitiu que Sisaque destruísse completamente o reino do sul. E aí Roboão chega ao final do seu governo. Ele morre e Abias, seu filho, reina em seu lugar. Aí no capítulo 13 nós temos a história de Abias. Abias, então, ele reina e ele peleja contra Jeroboão. Então chegou a hora agora da peleja. Por quê? Jeroboão se afastou do Senhor, fez 2 bezerros de ouro, levou o povo do norte à idolatria, e agora Deus traz o castigo através de Abias. Abias, então, reúne o exército, vai ao encontro de Jeroboão, filho de Nebate, e explica para eles que eles abandonaram o Senhor, que eles fizeram ídolos, fizeram bezerros de ouro, que eles expulsaram os levitas, os levitas foram expulsos. Jeroboão, filho de Nabate, fez sacerdote aqueles que ele queria, dos mais baixos do povo, aqueles que traziam grandes ofertas, ajuda. Roboão os colocou no ministério, expulsou os servos do Senhor, que eram os levitas, os que eram autorizados para fazer esse trabalho. E esse povo que foi rejeitado no norte veio para o sul. Muitos das tribos do norte não aceitaram a idolatria do reino do norte
e vieram para o reino do sul, se uniram com Roboão, e o reino de Roboão se fortaleceu, principalmente nos 3 anos primeiro, em que eles estavam obedecendo ao Senhor. Mas agora, como eles desobedecem, né, o Sisac veio e os levou, e então Abias, ele vai para a guerra contra Jeroboão. E Jeroboão, ele preparou guerra pela frente e por trás, colocou emboscada por trás de Judá. Quando Abias viu que estava a guerra pela frente e por trás, ele orou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Abias, deu vitória para ele, derrotou o exército de Jeroboão. E, meus amados irmãos, morreram 500.000 soldados de Jeroboão. Isso significa que praticamente o exército dele acabou. E eles, então, nunca mais recobraram força na época de Abias. Então, nós temos aqui essa façanha que Abias fez, né, para a glória do nome do Senhor. Abias depois chega ao final do seu reinado e quem reina em seu lugar é Asa, né? Reinou no lugar de Abias. Já é um assunto para um outro vídeo. Então que Deus abençoe você. Se você está gostando desse trabalho, desses resumos, se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu like, comente, para que esse trabalho possa chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, agradeço o Senhor por este momento, por mais um resumo da Tua palavra. Que essa palavra que é viva e eficaz, ela possa penetrar em cada coração e trazer vitória a cada vida em nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.